E aí, gente, tudo bem com vocês? Como sempre, eu já coloco uma música pra rolar no Spotify. E hoje vai ser um dia de produção de texto para o meu trabalho. Então eu basicamente olho no Drive o que é que eu preciso fazer, quais são as demandas que eu tenho que sanar. Como vocês estão vendo, são 4, mas só vou fazer uma. Basicamente, nesse trabalho de freelancer, a gente recebe uma demanda e essa demanda já vem toda explicadinha, do jeito que ela quer que seja feita, do jeito que o chefe, precisa que esse texto seja entregue. E aí, esse trabalho da vez era um pouco grande, porque precisava analisar 23 livros, então era um trabalho mais demorado. Proposta nesse trabalho vlog, estúdio vlog, é só mostrar como é que eu faço a parte inicial do texto. Então, como é que eu estudo o tema, como é que eu procuro referências para colocar, e é mais ou menos isso. Como eu disse bem no comecinho, já vem bem esmiuçado o que é que o chefe, precisa. E daí ele já vem deixando tudo certinho, tudo realmente certinho. Os black links que ele precisa que eu linke, as coisas que ele precisa que eu cite e os livros que ele quer que eu analise. Então, basicamente, é um trabalho mais de curadoria. Então, eu vou lendo direitinho o que é que ele quer, o que é que ele precisa para poder entregar um trabalho bem legal e bem bacana. Esse trabalho de freela caiu como uma luva pra mim, porque eu gosto bastante de escrever e de analisar coisas e tal. Então, é bem bacana pra mim. Dando nessa parte, eu já vou mais para o lado da curadoria, para analisar esses livros que ele pediu que eu escrevesse sobre. Porque eu não posso escrever sem saber de nada, eu não posso escrever uma coisa sem saber o que é essa coisa. Então eu preciso ir atrás e entender o que é que esses livros falam. Então aqui é basicamente isso, eu procuro no Google blogs que falam sobre esses livros ou até mesmo sinopse desses livros, dos que eu ainda não li. E vou lendo o que é que as pessoas falam sobre isso, o que é que se tem sobre isso, para poder entender e poder escrever, para entregar um trabalho bacana, Porque a gente tá sendo pago para isso, afinal. Falando um pouquinho dessa coisa de freelancer, basicamente alguém precisa sanar uma demanda e não consegue fazer isso, ou não tem tempo, etc. E daí pede sua ajuda. Você fica disponível e ajuda essa pessoa. Você faz o projeto dessa pessoa e, em troca, ela lhe paga, o que é muito bom. Esse meu projeto era um post para um blog. Eu procurei os blogs que estavam em maior destaque no Google quando a gente pesquisava, eles que apareciam primeiro, para eu entender o que é que eles estavam escrevendo de tão bem que ficaram ranqueados em primeiro, sabe? Então, eu basicamente leio o que todos esses 5 primeiros tinham e vou escrevendo o que eu associo, coisas que são parecidas para meio que roubar aquele primeiro lugar dos ranqueados na pesquisa do Google. Porque uma coisa é certa, se a gente quer chegar no topo, a gente tem que se inspirar e olhar quem está no topo, não quem está em último, tentando também, mas quem já tá lá, sabe? Quem já chegou. Então eu pego esses 5 primeiros blogs, leio o que eles disseram, analiso quais são as palavras-chave que eles usaram e o que realmente fez o leitor ficar preso ali. Seguindo essa métrica, basicamente eu consigo garantir para o meu chefe um projeto muito massa, um artigo que as pessoas vão se interessar de ler. Então, eu pretendo entregar para o meu chefe aquilo que eu consiga fazer de melhor, sabe? Então, basicamente, o que eu preciso fazer para conseguir
entregar um trabalho bacana é fazer essa curadoria não somente do que foi me pedido, mas também analisar outros blogs que estão em primeiro, que estão ranqueados, para que eu consiga me aproximar deles e que faça com que o meu trabalho seja tão bom que apareça junto com eles, sabe? A ideia é mais ou menos essa. E aí eu sigo escrevendo, mas isso não quer dizer que todos os textos que eu faça fiquem bons. Eu mando para correção e às vezes eles voltam porque eles estão ruins e tal. Então, tudo é constância, sabe? A gente nunca vai estar 100%. Sempre vai ser a constância que vai fazer a gente conseguir alguma coisa de boa ou de ruim. Eu sigo escrevendo, vou lendo o que aqueles outros artigos falavam, vou vendo as coisas que eu posso retirar, o que eu posso acrescentar e vou fazendo devagarinho, um pouquinho a cada passo e bem devagar mesmo, para que eu consiga entregar um texto conciso, para que eu consiga entregar uma coisa boa, né? Uma parada legal. O que é muito esquisito. A gente tem que ser produtivo durante uma pandemia, sabe? E isso é muito bizarro porque tá um caos, mas a gente precisa ser produtivo no trabalho, a gente precisa ser produtivo na faculdade, na escola. E essa pressão de ser produtivo em meio a um turbilhão de acontecimentos ruins é muito punk de suportar. Mas a gente vai tentando dar o nosso melhor a cada dia, faz o que pode, quando não pode, dá uma pausa, uma respirada. Mas são tempos sombrios, politicamente, economicamente, são tempos bem sombrios. E um texto que ficou imenso, agora é só 2 parágrafozinhos, porque a gente vai tentando alocar as coisas, vai tentando consertar as ideias, vai tentando colocar tudo no lugar. Então, é natural que uma coisa que era extensa e grande fique pequenininha, só para ter ali o essencial, o que realmente é preciso. E aí eu não gravei mais, eu não passei para o fim do texto, porque eu passei algumas horas fazendo, já que eram alguns livros, e alguns que eu não tinha lido nunca, então eu precisava fazer essa curadoria real e oficial de cada um. Mas é basicamente isso, essa é basicamente a primeira parte que eu faço quando eu tenho que fazer um trabalho de freela, de artigo, né, para publicação. Então, eu faço uma curadoria que se alinha às minhas demandas e eu tento escrever da melhor forma possível para entregar um trabalho bacana e para que eu seja recontratada outras e outras vezes.
basicamente o trabalho de ser freelancer é esse. A gente vende nosso tempo e vende nosso trabalho. E aí essa pessoa paga, né? Pra que a gente perca, sei lá, 2, 3 horas trabalhando e escrevendo. Essa pessoa paga pelas nossas ideias, digamos assim. Mas você pode fazer essa publicação em um artigo com o seu nome. Então vai ser somente para alimentar aquela plataforma. E é muito massa, porque vai ter o seu nome ali, você pode colocar no seu currículo, olha, escrevi tal artigo sobre tal coisa. Então ajuda bastante. Depois desse trabalho todinho, é tchau e bênção!